Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Geometria Analítica. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e na videoaula de hoje vamos trabalhar com a definição e equação da circunferência, sendo mais específico com a equação geral e reduzida da circunferência. Bora lá! Definição e equação da circunferência. Uma circunferência com centro O e coordenadas AB e raio R é o conjunto de todos os pontos P, X, Y do plano equidistantes de O, ou seja, a distância de P, desse ponto P, X, Y, até a origem O, é igual a raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que vai ser igual ao raio. Elevando ambos os membros ao quadrado, tanto o lado esquerdo quanto o direito, no lado esquerdo nós vamos cancelar a raiz. No lado direito vamos ter o r ao quadrado. Então vamos ter essa seguinte equação, que vamos chamar de equação reduzida da circunferência, onde o centro é o A, B e o raio é o R. Observação: no caso particular de o centro da circunferência estar na origem, ou seja, quando o A e o B for igual a zero, a equação da circunferência de raio R é, então no lugar do A vamos colocar zero, no lugar do B vamos colocar zero, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Equação geral da circunferência. Ao desenvolver a equação da circunferência, que vamos chamar de equação reduzida, vamos obter o que se chama equação geral ou normal da circunferência. Então, desenvolvendo aqui, nós vamos ter o quadrado do primeiro, x ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2ax, mais o quadrado do segundo ao quadrado. Aqui também, olha, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2by, mais o quadrado do segundo, b ao quadrado. E o r ao quadrado, ele passa para o outro lado, menos r ao quadrado, e iguala a zero. Ou seja, vamos colocar aqui, olha, o que tem o quadrado primeiro, né? X ao quadrado mais y ao quadrado. Só reorganizando a nossa equação. Aqui vou colocar o menos 2ax e o menos 2by. E por fim, vou colocar tudo que não tem x e y, tá? Que no caso é o a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Pessoal, atenção aqui. É muito comum na prática que as circunferências sejam representadas por sua equação geral. Por exemplo, a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y menos 4 igual a zero. Normalmente, a circunferência não vem na equação reduzida, bonitinha assim, né? Na maioria das vezes, ela vai aparecer na equação geral. À primeira vista, essa equação não nos permite identificar nem o centro, nem o raio da circunferência em questão. Precisamos, portanto, aprender a obter o raio e o centro de uma circunferência a partir de sua equação geral. Temos dois métodos que podem ser utilizados. Primeiro método, método de completar os quadrados. É um método muito importante para vocês. Nesse método, o objetivo é obter os quadrados perfeitos. Então, nós vamos ter a nossa equação geral e o objetivo é reescrever na equação reduzida. Então, queremos colocar da seguinte forma, o x menos a ao quadrado e y menos b ao quadrado, a partir das informações apresentadas na equação geral. Vejamos como ele funciona com o exemplo da equação geral, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y menos 4 igual a zero. Primeiro passo, vocês vão reorganizar a equação geral. Então, vocês vão colocar primeiro o que tem x, no caso, o x ao quadrado e o menos 2x, mais, coloca um espaço aqui. Depois, só o que tem y, mais y ao quadrado mais 4y, um espaço igual. O que não tem y nem x, coloca do outro lado, 4. Se você vai acrescentar dois carinhas do lado de cá, tem que acrescentar dois carinhas do lado direito também, tá? Então, agora que é o segredo aqui. Que número que eu vou acrescentar para que essa primeira parte seja um quadrado perfeito? Então, vocês vão olhar sempre primeiro para o que está com x ao quadrado. O que está com x ao quadrado é 1, então vocês vão fazer da forma que eu vou falar aqui agora. Próximo passo é olhar para o que tem x.
O coeficiente que tem x aqui é o menos 2. Qual que é a metade do menos 2? Menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Então, vocês vão colocar 1 aqui. Tá? Colocou 1 aqui, vocês vão colocar 1 aqui também. Na prática, usamos os espaços vagos para escrever esses números. Então, igual eu falei, né? O número que completa o quadrado perfeito em x é o quadrado da metade do coeficiente de x. Se aqui é menos 2, metade dele é menos 1. E isso lembrando novamente, né? Se o coeficiente que está com x ao quadrado for 1, você pode fazer isso que eu acabei de falar. Assim, como o coeficiente de x é menos 2, metade de menos 2 é menos 1. E o quadrado de menos 1 é 1. Se você levar menos 1 ao quadrado, é 1. Então, a gente coloca aqui 1 aqui e 1 do outro lado. Beleza. Da mesma forma, o número que completa o quadrado perfeito em y é o quadrado da metade do coeficiente de y. Então, observe aqui, olha. Aqui nós temos 4, né? O coeficiente que está com y. Metade dele é 2. 2 ao quadrado é 4. Então, vou acrescentar 4 aqui e 4 do outro lado. Por que eu faço esse acréscimo, né? Observe que eu não estou modificando a minha equação. Se eu acrescento 4 aqui e 4 aqui, se eu passo esse 4 para o outro lado, eu cancelo, né? Então, eu não estou modificando a minha equação, estou apenas reescrevendo. Assim, temos os seguintes quadrados perfeitos. Do lado da parte que tem x, vamos ter o que? Olha, x menos 1 ao quadrado. De fato, né? Olha, o quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2x. O quadrado do segundo, 1. Então, funciona, né? Aqui, olha, vamos ter o y² mais 4y mais 4 pode ser reescrito como y mais 2 ao quadrado. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá 4y, mais o quadrado do segundo. Isso é igual, aqui nem é um menos não, tá, pessoal? Aqui é um igual. Aí soma todo mundo aqui, olha, 4 mais 1, 5, mais 4, 9. Então, fica 3 ao quadrado. Portanto, a equação geral representa uma circunferência de centro 1 e menos 2 e raio 3. Então, vocês vão olhar aqui para o que tem x, né? Se tiver um sinal de menos aqui, a coordenada de A aqui vai ser positivo. Se tiver um mais aqui, a coordenada aqui vai ser negativo. Tá? Então, nós temos o centro e o raio da circunferência. Observação. Se os coeficientes de x² e y², ou seja, o número que acompanha o x² e o y², não forem 1, basta dividir toda a equação geral por um número conveniente de forma a torná-los 1. Agora vamos para o segundo método, método da comparação. Esse método pode parecer mais fácil, só que vocês teriam que memorizar a equação geral aqui da circunferência, tá? Vamos explicar com mais detalhes. Nesse método, devemos comparar os coeficientes dos termos das duas equações, a equação teórica e a equação dada. Então, lembrar da equação teórica, às vezes é um pouco mais complicado, tá? Mas algumas pessoas conseguem lembrar da equação reduzida e chegar nessa equação e depois comparar. Ok? Então, beleza, né? Lembrando que temos x² mais y² menos 2ax menos 2by mais a² mais b² menos r² igual à equação que foi dada. Então, vocês vão comparar primeiro o que está com x aqui, não com x², só o que está com x, né? O coeficiente é o menos 2a. Menos 2a, e o que está com x do outro lado é menos 2. Então, a aqui vai ser igual a 1. Beleza. Agora, o que está com y, menos 2b, e o que está com y aqui, 4. Passando aqui dividindo, o b igual a menos 2. Então, você já encontrou o centro da sua circunferência. Próximo passo, vocês vão colocar aqui, ó, o que não tem nem x nem y. a² mais b² menos r² igual a menos 4. O a e o b nós achamos, já substitui aqui, né? Então, vocês vão resolver, vai ter 1 ao quadrado dá 1, menos 2 ao quadrado dá 4. Aqui menos r ao quadrado e aqui tem o menos 4. Passa todos os números para o outro lado. Aqui é fácil de resolver, né? Então, você vai ter que r ao quadrado igual a 9. Ou seja, r igual a mais ou menos 3. Só que o r não pode ser negativo, o raio não é negativo, né? Então, o r aqui é igual a 3. Então, o centro da circunferência é 1 e menos 2, e o raio é 3. Pessoal, o método de completar quadrados é mais conveniente, pois não envolve memorização da forma teórica da equação geral e oferece a possibilidade de trabalhar da mesma forma com outras equações, não só da circunferência. Mas aí, obviamente, fica a critério de vocês. Vamos ver alguns exemplos resolvidos rapidamente. Determine a equação de uma circunferência com centro no ponto O
menos 3 e 1 e raio 3. Nesse caso, o A é menos 3 e o B é 1. E o raio aqui é 3. Usando a equação reduzida, no lugar do A vocês vão colocar o menos 3. Então fica o menos da fórmula, né? Com esse menos fica mais 3. Lembra lá, né? Se aqui é mais 3, significa que a coordenada de x é menos 3. O B aqui é 1. Então da fórmula vai ficar y menos 1. Beleza. E o raio é 3. Vocês desenvolvem isso daqui, né? Vocês vão ter o quê? X ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então vai estar 6x mais 3 vezes 3, 9. Beleza. Só que aqui ele já colocou pronto, né? Então fazendo com calma, y ao quadrado menos duas vezes o primeiro pelo segundo, menos 2y. 1 ao quadrado dá menos 1 ao quadrado dá 1, né? Então aqui, o 9 com 1, 10. Só que do outro lado vai ter um 9 aqui, né? O raio ao quadrado. Então 10 menos 9 dá 1. Então você pode dar a resposta pela equação reduzida ou pela equação geral. Um segundo exemplo. Determine a equação da circunferência com centro no ponto A, 1 e menos 2 e que passa pelo ponto 2 e 3. Então, deu um ponto da circunferência, né, e o centro. Então, pela figura que nós acabamos de apresentar, vamos calcular a distância de A até P, né? Então, a distância de A até P ou de P até A, não importa a ordem, é igual a raiz quadrada de... Aí pega a coordenada de x, né, que é 2, e aqui é 1. Fica 2 menos 1 ao quadrado, mais a coordenada de y, que é 3, e aqui é menos 2. Então, fica 3 menos 2. Ou seja, 3 mais 2 é 5. 5 ao quadrado, 25. Aqui, 2 menos 1 ao quadrado era 1. Então, a distância de P até A é raiz quadrada de 26. Tá certo? Que é o nosso raio. Então, pela equação reduzida, substituindo, o centro foi dado, né? Olha, 1 e menos 2. Então, vai ficar, olha, x menos 1 ao quadrado mais y. A coordenada de y era menos 2, então aqui vai ficar menos com menos mais. Então, y mais 2 ao quadrado igual a raiz quadrada de 26, isso tudo ao quadrado. Beleza, né? Então, fica x menos 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a, essa raiz cancela aqui, fica 26. Então, resolvendo aqui o nosso quadrado perfeito, vocês vão chegar na equação geral, tá certo? Então é isso, espero que vocês vejam os outros exemplos resolvidos, isso ajuda bastante, e depois façam alguns exercícios. Lembrando que o material utilizado foi o livro Matemática, Contexto e Aplicações, volume 3, do Luiz Roberto Dante. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.